Calma, calma. Santos 1, Bragantino 3. É lógico que eu tô puto, porque perdeu em casa. Mas, cara, diferente de outras derrotas, eu não vou falar, pô, não fez nada, o Santos aceitou e tal. Não. O Santos perdeu para um time que é melhor hoje, é o vice-líder do campeonato. Jogou bem em vários momentos do jogo, teve muitas chances. O Santos poderia ter saído vitorioso desse jogo. Se o Santos vira esse jogo, ou se o Santos faz um 4-3, tá todo mundo comemorando, celebrando a grande partida. O fato é que o Santos perdeu muitos gols. Perdeu muitos gols. O Santos deu 30 finalizações nesse jogo, algumas muito perigosas. O Cleiton acho que foi o melhor jogo da carreira dele hoje, tá? Embora o Bragantino também tenha tido chances, fez os 3 gols e teve pelo menos 3 grandes defesas do João Paulo que foram muito importantes também. Mas eu vou falar calma, porque assim, mesmo perdendo, mesmo perdendo o jogo e sentindo o resultado, que isso realmente mexeu muito com o brilho dos jogadores, o Santos não deixou de tentar jogar, cara. Eu acho que o segundo tempo o Marcelo mexeu mal, ele ir para o 4-3-3 ali realmente eu acho que foi bem complicado, mas acho que o Santos tem uma diretriz, sabe? O Santos tem uma diretriz. É aquela derrota que a gente fala, pô, perdeu, tal, tô triste porque perdeu, mas tem alguma coisa. Antes a gente não via isso, né? Aquela derrota de 3-0 pro Cruzeiro na Vila, poucas rodadas atrás, a gente não tinha perspectiva de nada. A gente tinha certeza que o Santos ia ser rebaixado. Nessa derrota, eu não vou falar, pô, cara, já era, não dá mais e tal, o Santos tá jogando muito mal, porque não é isso que aconteceu. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, 3 vitórias grandiosas, venceu um clássico, não venceu há muito tempo, e hoje acabou escorregando, né? É o tal do imponderável que a gente fala, a gente não espera esse tipo de placar. Eu acho que o Santos. Eu, é o que eu falo. Hoje eu fui assistir o jogo com a esperança de o Santos jogar bem e vencer. Todo mundo foi pro jogo assim, né? Então, é essa mudança de comportamento do torcedor, dos jogadores, né? Do treinador e tal, que a gente buscava. É lógico que é uma situação complicada, o Santos se permitiu chegar nessa situação aí de zona de rebaixamento, não por agora, tá? Por todas as escolhas ruins que foram feitas ao longo do ano antes da volta do Marcelo, cara. Então não tem como a gente simplesmente criticar o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu digo calma. É normal ficar triste pela derrota, eu também tô puto, tal. O Santos perdeu muitos gols, né? Não era o dia do Marcos, por exemplo. O Marcos, pô, cara, aquele gol que ele foi impedido, né? Que ele dribla os 2 jogadores e acaba batendo para fora. Se ele tá calmo ali, ele tocava de esquerda no canto, né? Ele quis bater forte. Era só deslocar o Cleiton, mas é muito rápido o momento ali. E aquele lance ele não estava impedido. Na hora que traçasse a linha ali, não ia estar impedido. E depois ele perde um outro gol que ele chuta para fora, né? Também não estava impedido. Então, assim, só essas 2 chances aí o Santos já poderia ter um resultado melhor. E teve outras chances, né? Teve a do Lucas Lima na trave, depois tem a do Maxi Silveira que ele finaliza mal. Então o Santos chegou várias vezes à frente do gol do Cleiton e teve muitas chances. O Santos, o primeiro tempo acabou 2-0 para o Bragantino e poderia ter acabado 2-0, 3-0 para o Santos, 3-2 para o Santos, 4-4 de tanta coisa que foi criada no primeiro tempo. Poderia ter sido um 3-3 no primeiro tempo, não ia ser nenhum absurdo. Mas a gente tem que entender também, do lado do Santos, que a gente enfrentou um time que hoje é muito bem organizado. O Pedro Caixinha faz um excelente trabalho com o Bragantino, tá? O time joga certinho, o time não é afobado. Em muitos momentos o Santos foi afobado, né? E a gente sabe, é um trabalho de 4 jogos contra um trabalho de 50 e poucos jogos. Tem a diferença. A diferença na tabela é evidente, ela ficou evidente nesse jogo. Mas o Santos mostrou coisas para oferecer para a torcida, né? Tanto que a torcida no final do jogo aplaudiu. Né? A torcida não foi só o apoio que está prometendo apoio, aplaudiu por quê? Porque o time se esforçou, o time mostrou alguma coisa, né? O time criou oportunidades. E eu vou falar das partes que eu acho errado aqui do Marcelo nesse segundo tempo, porque o Santos estava no 3-5-2 do primeiro tempo, saiu perdendo 2-0, né? O Santos sentiu os gols mesmo, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: apesar disso, o time não estava mal, né? Pro segundo tempo, eu teria tirado o Maxi Silveira e voltado com o Soteldo. Eu acho que era só, não precisava mudar o esquema, não precisava ter tirado o Kevson. E ele quis mexer, né? Ele voltou com um 4-3-3, aí meteu Mendonça tal, Soteldo na ponta, Mendonça na outra, repetindo um jeito de jogar que o Santos não funciona, não funcionou nos trabalhos de todos os técnicos que passaram, do Dair, né? Do caramba, do Turra e do Aguirre.
nenhum deles conseguiu fazer o time performar assim, e foi justamente o Marcelo que acertou esse 3-5-2 e o time começou a melhorar. Então eu acho que ele abrir mão disso ali porque estava 2-0, só olhando para o resultado, acho que foi um erro, tá? É um erro que dá para corrigir, eu espero que ele tenha percebido isso, ou vá perceber depois analisando o jogo e tal. E depois, como ele mexe no time, e aí ele coloca o Soteldo mais para o meio, né? Solta o Mendonça para a esquerda, mesmo com 3 atacantes, mas o Soteldo vem mais para a criação e bota o Jean Lucas para ser um segundo volante ali e tal, o time começa a melhorar um pouquinho, né? Mesmo assim, já era muito difícil, porque depois do terceiro gol do Bragantino ali, a situação ficou muito complicada mesmo, tá? Ficou muito complicada mesmo. Então, dificultou, cara. A entrada do Furt ajudou a melhorar o time, né? Quando entrou o Furt, o Soteldo foi para o meio de campo, o time melhorou, voltou a criar chances e criou algumas chances, né, com o Furt mesmo. E o Cleiton fez outras boas defesas, tirou aquela bola de cima da linha do gol ali do Léo Ortiz na cabeçada do Patati também. Então, assim, o Santos criou oportunidades e criou condições de pelo menos sair com empate no segundo tempo, porque o Bragantino fez o gol e não criou mais. Né? O segundo tempo do Bragantino foi um time muito mais postado, esperando as ações do Santos, e mesmo assim, o Santos com a bola e tentando criar chances, mesmo na dificuldade, o Santos criou também. Né? Não era aquele time lento, sofrível que a gente viu em outras oportunidades. Por isso que sempre eu batia na tecla anteriormente que não é só cara ruim, cara, tem alguma coisa aí. Mas, de novo, né? Embora o Mendonça tenha dado assistência pro gol, né? Que acabou sendo contra do Léo Ortiz e não do Furt. Eu acho que ele fez uma partida muito ruim. O Nonato entrou muito mal, o Dodi fez uma partida muito ruim, né? E eu acho que a defesa do Santos está muito exposta. Só que eu acho que é uma escolha. Como o Santos está nessa coisa de criar muito, de se lançar ao ataque, criar muitas chances, e isso realmente aconteceu. Quando saiu o gol do Bragantino, o Santos tinha finalizado 9 vezes. O Santos poderia ter feito 2-3-0 rapidinho em cima do Bragantino. A bola não entrou, o Bragantino fez o gol com o Sacha, depois faz o outro gol com o Sacha no pênalti ali, que quase que o João Paulo pega. Acho que o João Paulo errou na saída do pênalti ali que ele acabou fazendo, né? E aí o Santos vai ficar sem o João Paulo na próxima rodada e sem o Jean Lucas, que são faltas importantes, né? Mas o Santos sentiu muito, 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 para mim, a falta do Tomás Rincon. Né? Porque, querendo ou não, ele é um ponto de equilíbrio ali do meio de campo, ele cadencia o momento certo, ele é um líder dentro de campo, né? É o capitão mesmo, ele é um capitão dentro de campo, e ele é um cara que cadencia muito o jogo, sabe observar os espaços, sabe direcionar bem, mas mesmo assim, cara, eu não vou tacar só pedra. Eu acho que, do mesmo jeito que naquele 3-0 contra o Cruzeiro, eu tava pilhadaço e para mim ali já era o fim, se não mudasse nada. Hoje eu não vou ficar atacando pedra e falar, pô, acabou, já era, tal. Eu acho que o Santos tem muita possibilidade, pelo que vem apresentando nos últimos jogos com o Marcelo, de ir até Porto Alegre e fazer um jogo frente a frente com o Internacional. Se não um empate, pelo menos uma vitória. Acho que uma vitória é possível, tá? É lógico que jogar contra o Inter em Porto Alegre é muito difícil, a tendência é que o Inter vence o jogo, a gente tem que ser realista, mas a possibilidade vou assistir o jogo confiante que o Santos pode fazer uma boa partida. E também tenho que dizer, não foi pênalti do Lucas Braga, tá? Não pegou nele, ele inventou ele pulou ali, mas foi pênalti no Marcos Leonardo em seguida, porque ele é abraçado, o cara apertou o pinto dele, e o juiz não deu pênalti, e o VAR não chamou, sabe? O Klaus, ele tem essa mania de deixar o jogo solto, que eu concordo, mas deixar de apitar faltas claras não é deixar o jogo correr, sabe? E ele deixou de apitar muitas faltas claras. O Bragantino parou muito o jogo no meio de campo e ele demorava muito para marcar essas faltas. Então é muito complicado também, né? Você não pode abdicar de marcar falta porque você quer deixar o jogo solto. Não é toda faltinha que tem que ser marcada, concordo, mas faltas claras elas devem ser marcadas, tá? Não tô criticando o Bragantino porque é uma estratégia de jogo, mas eu acho que faltou isso por parte do Klaus. Não vou botar o placar nas costas do Klaus, mas eu acho que ali no pênalti tinha que ser marcado do Marcos Leonardo, sim, tá? Acho que os jogadores do Santos valorizaram muito os lances. O Jean Lucas, no cartão que ele recebeu, foi merecido porque ele simulou. O Lucas Braga podia ter recebido aquele amarelo também porque ele simulou, mas do Marcos Leonardo foi muito pênalti e ele não marcou, sabe? Então, assim, o VAR tá ali justamente para esses casos. É um abraço por trás, cara. Pô, foi um ipom, mano. Não dá para você simplesmente deixar esse tipo de lance passar, sabe? Mas não acho que tenha sido isso que decidiu o resultado. O que decidiu o resultado para mim foi o Bragantino ter sido muito bem sucedido nas ações ofensivas deles e o Santos não. O Santos perdeu muitas chances, o Santos perdeu muitos gols
poderia ter feito mais, podia ter saído vencendo o primeiro tempo, podia ter vencido essa partida, podia até ter empatado depois do 3-0, mas não conseguiu aproveitar. E eu até falei durante o jogo, falei, cara, é aquele tipo de jogo que o Santos pode finalizar 450 vezes, a bola não vai entrar. Tanto que ela entrou num gol contra. Não foi nem o jogador do Santos que conseguiu fazer o gol. Porque hoje o Cleiton tava no dia dele. E eu não vou falar, pô, o Cleiton é um goleiro muito ruim. Eu acho que ele teve momentos muito ruins, mas ele faz um campeonato brasileiro muito bom nessa temporada, principalmente esse segundo turno. O Cleiton está muito bem, tá? Está muito bem. Mas o João Paulo também hoje foi muito bem. Quase pegou o pênalti que ele mesmo cometeu, uma falha que eu considero dele, mas não acho que tem torcedor aí que já tá aquela coisa, né? O Marcos Leonardo é ruim, o João Paulo é frangueiro, aquela coisa toda que torcedor agora adora repetir, mas não fala, né? Enfim, dá para recuperar, dá para sair dessa, mas é aquela coisa. Tem que ficar em cima, todo jogo é uma final, todo jogo é muito importante, não pode abdicar de nada. São jogos muito difíceis, não tem jogos fáceis nesse brasileiro, nem contra o Lanterna, né? O Atlético Paranaense recentemente recebeu o Coritiba e perdeu por 2-0, então assim, não pode arredar o pé em nenhum momento. Todo jogo é muito importante e o Santos tem que fazer por onde, tá certo? Mas eu quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que uma vitória contra o Internacional, embora seja muito difícil, mas tamo aí. Até o próximo vídeo, falou e um beijo.